Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Quero compartilhar algo com você. E eu sei que Deus, essa noite, fará algo poderoso, algo sobrenatural na sua vida. Eu quero ler um texto que está em João, capítulo 10, versículo 11, de 11 a 15. E eu quero que você receba isso da parte do Senhor Jesus essa noite. Amém? Amém. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado, em algumas Bíblias está escrito mercenário. O empregado, que não é o pastor, a quem não pertencem as ovelhas, ele não é o dono, ele é o empregado. Vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O empregado foge, porque ele é empregado e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas e elas me conhecem a mim, assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu fui proprietário de uma indústria, e essa indústria ela cresceu rapidamente. E eu me lembro que eu peguei um motorista de caminhão e coloquei ele como vendedor. Mas a empresa, ela, em 6 meses, o faturamento dela multiplicou em 10. Ele não dobrou, ele multiplicou em 10. Ele cresceu 10 vezes mais. Foi algo muito rápido, muito forte. E algumas pessoas que estavam ali, tivemos que colocá-los como... Eu me recordo de um deles que cuidava das câmaras frigoríficas, e eu coloquei ele como gerente de produção. As pessoas precisaram começar a ocupar cargos, posições, e alguns deles, um foi enviado para o nosso frigorífico em São Paulo, outros precisaram assumir o cais, o porto, aonde descarregava, e nós começamos naquela velocidade de crescimento, de pessoas que ocupassem funções de diretoria, pessoas que ocupassem posições na empresa, o nível de dono, e nós lutamos com essas pessoas, e algumas não deu certo, algumas não deram certo, e eu tentava entender o porquê. Eu estava tentando tirar uma pessoa de uma posição e colocar numa posição alta de honra. Eu estava tentando tirar a pessoa de um nível e colocar em um nível alto, em um alto nível. Eu estava tentando tirar essa pessoa de um salário e colocar em um salário extraordinário. Eu me lembro, há 12 anos atrás, eu ganhava em torno de 2.800, 3.000 reais, era um valor muito bom, eu era o dono, mas eu tinha gerente que ganhava comissão, que ganhavam entre 13 e 15 mil reais por mês, 5 vezes mais do que eu, e eu queria que essas pessoas ocupassem uma posição de diretoria, queria colocá-los em um nível dentro da empresa de dono, mas não deu certo. E eu tentava entender por que uma pessoa com uma oportunidade dessa
uma pessoa com um salário desse, com uma posição dessa, não assume a responsabilidade? E eu descobri que eles eram bons, eles não eram ruins. Eram bons, eram competentes, faziam muito bem. E eu descobri aonde estava o problema. O problema estava na cabeça deles. Eles tinham cabeça de funcionário, mentalidade de funcionário, e não tinham uma mentalidade, uma cabeça de dono, de proprietário. Sabe como é a mente de um funcionário? O funcionário, ele se preocupa com a hora de entrar, a hora de almoçar, a hora de sair. Ele se preocupa com a hora. A hora dele é o que importa. Não importa o que ele está fazendo, porque é a hora dele. O proprietário não se preocupa com a hora, se preocupa com o tempo. Ele quer mais tempo para trabalhar, mais tempo para criar, mais tempo para atender, mais tempo para vender, mais tempo para comprar. Essa é a cabeça do proprietário. A cabeça do funcionário, ele trabalha pelo salário. Ele não importa o que ele está fazendo, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. A cabeça do proprietário, ele trabalha pelo negócio. Ele está preocupado com o negócio. Ele está preocupado que o negócio vá bem. Não importa quanto ele está ganhando. Se ele fizer o negócio ir bem, isso é o que importa. Porque salário, ele sabe que é consequência. A cabeça, a mente de um funcionário é assim. O funcionário tem direitos. Ele tem direito de férias, ele tem direito ao final de semana, ele tem direito à salubridade, ele tem direito a 13º, ele tem direito a folga. Na minha empresa eu descobri que as mulheres têm direito de faltar uma vez por mês, por causa do seu ciclo, da sua regra mensal, por lei. Já está cheio de mulher pensando assim: uau, vou aproveitar. Essa é a cabeça do funcionário. Ele tem direito. Funcionário tem direito. É assim que é funcionário. Tem direito a não ir trabalhar o dia que está gripado. Ele tem direito. Ele tem direito. Mas a mente de um proprietário, ele tem deveres. Eu estou doente, mas eu tenho que estar lá porque as coisas precisam funcionar. São as minhas férias. Tudo bem, eu posso adiar ela uma semana. Semana que vem eu saio. Essa semana eu vou deixar tudo em dia, tudo pago, tudo em ordem. O proprietário tem deveres. A mente dele funciona assim. O funcionário não. O funcionário se sente usado. Eu estou aqui para digitar, não para buscar água para o Senhor. Está me usando. Essa é a mente do funcionário. O sentimento dele, o mês inteiro, é que ele está sendo usado. O funcionário sente que está sendo usado. O proprietário sente prazer por cada vez fazer mais, por cada vez ir além, por cada vez construir mais. Não importa. Eu lembro, querido, que eu era o dono. E quando chegava perto da Semana Santa, que os negócios eram grandes e intensos, e nós contratávamos mais pessoas, e não dava, não era o suficiente. Eu me recordo de entrar sexta-feira na minha empresa, e passar o dia, e passar a noite, e passar o sábado, e passar a noite, e sair de lá no domingo. Trabalhava. E às vezes faltava alguns funcionários, eu ia lá para dentro da produção, eu punha a mão, eu fazia. Eu não me sentia usado, eu sentia prazer em fazer aquilo, porque está crescendo, porque eu tenho uma visão, porque esse negócio vai dar certo.